cara. Luiz Gustavo Chumbo, olha aí, ó, não tem pegadinha aí, né? Luiz Gustavo Chum. O que acham do Clube Empresa? Como botafoguense, espero que seja a nossa salvação. No Cruzeiro, acho que fizeram com pressa e tá um caos. Sou fã de vocês, um abraço. Meu querido, o Botafogo vive uma situação desesperadora e irrecuperável, como o Cruzeiro. Nesses casos, pode ser uma saída. Inter e Grêmio, e aqui não vai nenhuma consideração arrogante em relação aos clubes de vocês, mas o Inter e o Grêmio, embora tenham as suas dívidas, o Inter mais que o Grêmio neste momento, tem situações ainda administráveis. E nessa condição, não considero uma boa. Eu acho que o Inter e o Grêmio são clubes da torcida, os torcedores são donos do clube e acho que isso não deve mudar. Não sei qual é o pensamento do César. Eu acho importante a gente conversar. Eu acho importante as pessoas entenderem sobre isso. Muitas linhas, grupos de debate estão sendo criadas exatamente para tentar explicar o que quer dizer SAF, por exemplo. Ninguém sabe. Sociedade Anônima do Futebol. Esse é o ponto. E tem muitos trabalhos, por exemplo, tem um que inclusive vai participar um presidente do Internacional, ex-presidente Fernando Carvalho, 24 e 25 de janeiro, exatamente sobre isso, conceitos e exemplos da lei que podem transformar o futebol brasileiro. Nós temos que aprender isso. O que eu vejo todo mundo falar? Todo mundo está dando palpite. Vamos para dentro. O que é isso exatamente? Por exemplo, nós temos a liga inglesa de futebol que mudou completamente. Nós aqui começamos a discutir a sociedade anônima dentro dos clubes, mas não conseguimos entrar na liga ainda. A liga não seria anterior à sociedade anônima? Não seria a hora da gente profissionalizar um pouco mais os campeonatos? A nossa arbitragem não é profissional. Aí nós estamos falando em clubes empresa, antes de discutir, por exemplo, um campeonato como o Campeonato Brasileiro, que o Rafael Sobis dá uma entrevista lá e diz que não jogou a valer um jogo, e a gente diz o seguinte, porra, nós estávamos torcendo nesse campeonato aí, a gente não é sério para discutir o campeonato, mas a empresa, o clube tem que profissionalizar. Vamos aprender um pouco mais sobre profissionalização da CBF e das ligas, profissionalização da arbitragem dos campeonatos, e depois a gente discute os clubes. A única coisa que dá certo no Brasil, em matéria de futebol, é a relação dos clubes com a sua torcida. Os clubes hoje são o que são, faturam 500 milhões, porque tem lá 5, 6, 10 milhões apaixonados ali atrás. Então, vamos aprender um pouco mais. Eu estou vendo muito palpite, Baldasso. Eu não vi ninguém discutir a Liga no Brasil, por exemplo. É verdade. Eu vejo todo mundo discutir a sociedade anônima no futebol, mas não vi ninguém discutir Liga no Brasil. O Brasil teve dois movimentos relacionados à formação de uma liga. Um primeiro na década de 80, que foi absolutamente salutar e importante, que foi o Clube dos 13, que fez com que os clubes, por exemplo, que ganhavam ninharia da TV, passassem a ganhar fortunas da TV, graças a essa união. Quando esse Clube dos 13 foi desmantelado, depois de um trabalho belíssimo do ex-presidente do Grêmio, Fábio Koff, e do ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, que era o grande braço direito dele lá. É isso aí. Aí houve um segundo movimento de criação de liga que foi um desastre, né? Que foi um desastre alguns anos atrás. A gente tem a criação de uma liga, gente, não é para fazer um campeonato paralelo ao campeonato da CBF. Até pode ter, como teve em 87 a Copa União, mas não é para isso. É para os clubes unidos discutirem direitos, né? Discutirem valores, se organizarem para receber mais, para não ter um contrato daqui a pouco com a Rede Globo, que ela toma 95% do que os patrocinadores pagam e só passa 5% para os clubes, para discutir transmissão de jogos, sem intermediários tirando beira. Está caindo de maduro? Gente, vai acontecer. É a lei do mandante, né? Os clubes, já há tecnologia para os clubes formarem as suas equipes e transmitirem os seus jogos. Daqui a pouco os clubes, gente, o Internacional, o Grêmio, podem transmitir os seus jogos, se não venderem mais para a TV, com seus patrocinadores. Podem transmitir cobrando, sei lá, R$2, R$3 do torcedor para ser membro assinante, tipo uma Netflix, assim, e o torcedor pagaria, não teria problema. Só que os clubes precisam se organizar para isso. Então, o César tem total razão. Nós estamos discutindo o passo posterior. Nós estamos discutindo um segundo passo. O primeiro da união dos clubes, a organização dos clubes para que eles vivam melhor. Isso não se consegue fazer no Brasil. E tu citou a profissionalização da arbitragem. Mas, pelo amor de Deus, cara.
Os árbitros do Brasil, durante o dia, trabalham numa concessionária de carro e de noite apitam um jogo que envolve 200 milhões de reais no título. Isso é inadmissível. Para a gente discutir o passo seguinte. Tem toda a razão. Verdade.